Saudações juniorísticas, sejam bem-vindos a mais um podcast da JCI Brasil. Nossa missão é proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem as pessoas jovens a criar mudanças positivas. No episódio de hoje, Natália Migliorini, diretora de marketing da JCI Brasil, conversa com Robson Mendonça, que possui um amplo currículo, licenciado em Filosofia pela PUC Paraná, formação em PNL pelo Método Healy de Terapia, mestrando pela UFPR, formações em Oratória, Planejamento Estratégico e Gestão de Pessoas, professor, palestrante sobre Inteligência Emocional, Comunicação e Desenvolvimento de Pessoas, consultor em Planejamento Estratégico e Comunicação Assertiva, facilitador oficial da JCI, terapeuta em PNL e vice-presidente executivo nacional da JCI Brasil. Olá, Robson, seja bem-vindo ao podcast da JCI Brasil. Muito bom tê-lo aqui e vamos então tratar sobre um tema super interessante, que é como lidar com conflitos através da comunicação. Nossa primeira pergunta seria: o que é um conflito? Olá, Natália, olá, companheiros da JCI. A primeira coisa que nós precisamos pensar quando o tema é comunicação, resolução de conflitos e demais coisas a expor desse tema, é o que de fato é o cerne da questão. E nessa questão é o conflito. O conflito não é simplesmente o choque de duas pessoas de forma violenta ou coisa parecida. O conflito nada mais é do que a discordância, do que a opinião diferente, do que o desencontro do consenso. Então, quando nós não temos consenso, aparece o conflito. Então, o conflito não necessariamente é algo que nos faz mal exatamente, né? O conflito pode ser, sim, algo que nos favoreça em algum sentido. Por isso, nesse primeiro momento, é importante retirar o tom pejorativo que carrega a palavra conflito, né? Porque a gente sempre se remete, a princípio, a situações em que existe violência ou coisa do gênero. Nós podemos ir além. E o conflito é aquilo que pode nos projetar, ou seja, pode nos tornar melhores, pode nos fazer enriquecer a nossa reflexão, pode fazer com que a gente vá além. E por isso é importante entender o tema principal, né? Lidar com conflito através da comunicação, ou seja, conflitos eles existem, eles sempre vão acontecer porque as pessoas pensam de forma diferente. E ainda bem que elas pensam de forma diferente, ainda bem que elas se posicionam nas mais variadas formas. Isso é riqueza. E o conflito vai aparecer, porque nem sempre a gente vai chegar a esse consenso logo de antemão. E muitas vezes a gente não vai chegar no consenso nem depois. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que, de fato, brigar, vamos dizer assim, né? Que a gente tem aqui para violência ou para desunião ou alguns sentimentos ruins que causem o afastamento e principalmente não nos ajudem a resolver nossos dilemas, seja no trabalho, na JCI, seja na família. Enfim, por isso é importante entender, o conflito é inerente à vida humana. Ele existe justamente por conta de sermos seres individuais, particulares, né? Que temos a nossa própria individualidade, nossa própria consciência, nossa própria forma de ser. Então, necessariamente, nós precisamos entender esse dilema primeiro. E aí, entendendo que o conflito é algo inerente à nossa própria vida, entendendo que não necessariamente ele vá à violência, é entender que o conflito passa nesse primeiro momento pela diferença de opiniões, pela diferença de posicionamentos de vida, de entendimento mesmo de realidade. Então nós entendemos a realidade de forma diferente e por isso o conflito surge. Por isso posições conflitantes que vão de encontro, ou seja, que são opostas, elas acabam aparecendo. E por isso a comunicação é fundamental para que nós possamos resolver os nossos conflitos. A comunicação, ela vai além da fala, vai além, por exemplo, do contato primário, mas nós entendemos que é importante termos a atenção aos conflitos que temos, para nós podermos solucioná-los da melhor forma, encontrar saídas que sejam melhores do que a violência, do que a ausência de resultado e por aí vai.
Excelente. Então, o conflito é inevitável, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, ele está aí. Você poderia nos dizer quais são os aspectos negativos e principalmente os aspectos positivos que os conflitos podem ter? Sim, o primeiro que eu vou comentar são os negativos, né? Porque quando a gente não sabe lidar bem com os conflitos, vai aparecer, por exemplo, uma discordância tão profunda em determinados temas que a gente não vai conseguir resolver nada. Então, por exemplo, quando você tem um conflito e você não consegue transmitir uma informação para alguém. Por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho e você precisa de uma determinada matéria, você precisa de uma determinada solução de algum problema e você transmite a informação para o seu companheiro de trabalho que precisa fazer aquilo. Se ele não entender aquilo que você quer dizer, e isso tem vários motivos e várias ordens, várias naturezas, é provável que você não consiga resolver o seu problema. Então, eu acho que o primeiro aspecto negativo do conflito é que você não consegue chegar à solução dos seus problemas, você não consegue chegar à solução dos seus dilemas diários e por aí vai. Um outro aspecto importante, negativo do conflito, é o ônus emocional que ele carrega, né? Muitas pessoas não gostam de entrar em conflito, acabam se anulando durante esse processo, justamente porque preferem não entrar em discordância, preferem simplesmente se anular em relação ao outro. Então é necessário entender que isso também é negativo em algum sentido, porque nós temos opinião, nós temos a contribuir e nós temos posição. Obviamente, nós devemos saber a hora disso acontecer, mas fazer isso o tempo todo não é interessante, até porque se torna muito mais rico quando nós conseguimos colocar os nossos talentos, as nossas opiniões, para que a gente chegue a melhores soluções, né? Agora, os aspectos positivos do conflito é que justamente nós conseguimos ir além da nossa própria forma de ver o mundo. Nós conseguimos entender toda uma dinâmica maior presente naquele problema a ser resolvido, né? Nós conseguimos ter algo a mais, ou seja, nós ganhamos. Nós somos mais ricos quando temos o conflito, porque aparecem posições diferentes que fazem refletir, que fazem, por exemplo, a gente dar uma parada e repensar todo o processo. Isso é muito importante em qualquer ambiente que nós estejamos. Por isso que o conflito, ele não pode ser observado só sob o ponto de vista negativo, né? Se nós conseguirmos projetar a nossa forma de entender o mundo e mesmo assim ouvir a posição alheia e conseguir chegar a denominadores comuns, ou pelo menos chegar a consensos, nós teremos um resultado melhor do que aquele inicial. E principalmente, a partir do momento que apareça um outro ponto de vista, uma outra forma de entender a realidade e o mundo, nós vamos ter mais possibilidades para resolver outros problemas. Então, nesse sentido, o conflito se apresenta, né, com pontos negativos e pontos positivos. Nós temos que extrair da melhor forma os pontos positivos do conflito e minimizar ao máximo que pudermos os pontos negativos. Sensacional, achei super interessante essa perspectiva positiva dos conflitos como uma oportunidade de rever processos e atitudes, e as pessoas são diferentes, o conflito sempre existirá. Você pode nos dizer como transformar situações conflitantes em resultado? Esse talvez seja a galinha dos ovos de ouro desse podcast, né? Porque, de fato, as situações conflitantes vão aparecer. As situações diversas e problemáticas, elas aparecem cotidianamente por várias ordens. O que nos cabe nesse momento? Cabe a quem tem esse dilema ali se dedicar e se debruçar a encontrar novas saídas. E é exatamente aí que a gente precisa parar e pensar nas situações conflitantes. Então, o que a gente tem que fazer quando chega num conflito? Bom, primeira coisa é analisar o ponto de vista do outro, estar atento àquilo que é chamado de escuta ativa. Nós precisamos escutar o outro, nós precisamos observar o problema. Vamos dizer que o problema ele esteja relacionado com um e-mail, por exemplo, que você não está diante da fala da pessoa, você não está presencialmente. Em tempos, por exemplo, de pandemia, nós não temos a presença objetiva da pessoa, às vezes é virtual. Então, faltam elementos para a gente analisar o que o outro quer com a sua fala, com aquilo que ele coloca diferente para nós. Mas nós temos que tomar cuidado com as pressuposições. Nós pressupomos muitas coisas quando nós nos comunicamos, quando nós falamos com alguém. Por exemplo, um palestrante que vai pegar uma plateia de 200 pessoas. É possível que ele sinta um pouco de medo ali naquele momento. E esse medo geralmente nasce dos julgamentos alheios, né? Que vão pensar de mim? Será que eu vou me sair bem?
e tudo mais. Então, uma situação conflitante como essa, né, ela é resolvida num primeiro patamar, principalmente por você perceber de fato o que as coisas são. Então, por isso que diante de outra pessoa é importantíssimo ouvir, né? Não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca, e eu sou das pessoas que falam bastante. Então, é necessário a gente fechar um pouquinho a boca nesse momento, fechar um pouquinho as nossas percepções e ouvir o que o outro tem a dizer, o que ele quer dizer com aquilo. E principalmente faça perguntas chaves, como por exemplo, o que você quer dizer com isso? Até onde isso vai? Será que eu entendi direito o que você quis dizer? E isso realmente representa o que eu penso? São perguntas decisivas para a transformação do conflito, né? E realmente, às vezes, aquilo que você entendeu não é aquilo que a pessoa quis transmitir, seja por incompetência, vamos dizer assim, da comunicação, né, daquele que está enunciando as palavras, ou até mesmo por uma ausência de vocabulário, ou até mesmo por percepções diversas, né? Por exemplo, determinadas palavras em questão de cidade já mudam a sua interpretação, né? Por exemplo, aqui em Curitiba e região não se fala salsicha, se fala vina, né? E quem vem de fora tem que entender que aqui o pessoal fala vina. Mas se eu como eu cheguei um dia do Rio de Janeiro aqui e me deparo com a palavra vina, eu não vou entender que é salsicha, né? Então é necessário equivaler, seja quem está ouvindo, seja quem está falando, perceber se aquilo que você está dizendo realmente foi compreendido da melhor forma possível. Então é o primeiro patamar. O segundo é entender que não existe verdade absoluta na comunicação, não existe verdade absoluta na resolução de conflitos, não existe verdade absoluta quando se trata de resolver o problema. E isso é importante principalmente para si mesmo, para a gente entender o seguinte: eu acredito naquilo, e é possível que aquilo que eu acredito não esteja totalmente certo e não esteja totalmente a contento daquele problema. É óbvio que isso para algumas pessoas pode soar assim: então eu nunca vou poder me posicionar porque eu sempre vou estar errado. Não é isso. A grande questão é que existe a possibilidade daquilo ser superado, daquilo vir a modificar-se e daquilo de fato não estar certo. E por isso é importante posicionar-se, é importante colocar as suas opiniões, mas é importante ter, né, no mindset ali, ter na mente que é necessário compreender o ponto de vista do outro a partir de entender que pode ser que aquilo seja mais verdadeiro do que aquilo que você está falando. Pode ser, e esse pode ser pode mesmo, é bem relativo. Porque, de fato, aquilo que a gente postulou como verdade não quer dizer que seja verdade para o outro. E aí nós temos que tentar chegar a mais próximo possível daquilo que seja verdadeiro e daquilo que vá, de fato, nos dar subsídio para resolver os nossos problemas. Então é por isso que em situações conflitantes nós temos que ter isso por trás. Não é dizer para o outro que você acredita que talvez você esteja errado. Não é isso. Isso não vai convencer ninguém. Mas é entender que, por exemplo, em algum momento é possível recuar um pouquinho e perceber, bom, deixa eu ouvir o outro para calibrar, né? Para saber se aquilo que eu estou dizendo realmente tem a ver com o assunto, se eu não estou exagerando e se aquilo ali de fato é verdadeiro. E aí prosseguimos. Em última instância, quando nós deparamos com uma situação tão conflitante a ponto de termos uma irredutibilidade da situação ou até mesmo das posições divergentes, aí sim nós temos que ter a resiliência para lidar com essa questão. E aí vai nascer a seguinte questão: nem sempre discutir a situação naquele momento vai ser resolutivo. Então nós temos que achar principalmente o jeito certo de nos posicionar e saber a hora de encarar um conflito e qual hora não encarar esse conflito. Percebam, quando nos deparamos com uma rua fechada, estou com meu carro numa rua que foi trancada por uma árvore que caiu na rua. Bom, é possível que venha a Defesa Civil, tire aquela árvore, que um mutirão tire a árvore da frente. Agora, se eu estou em direção a um compromisso e não posso me atrasar, o que te impede de fazer meia volta, dar a volta na quadra e achar um caminho melhor para solucionar aquilo? Muitas vezes o que vai impedir é justamente a inquietude, a insistência, né, ou a cabeça dura para insistir em uma determinada posição até as últimas consequências. Então nós precisamos, nesse momento, parar, reanalisar a rota e fazer que nem os aplicativos de transporte, os aplicativos de mapa fazem. Recalcular a rota. Para um pouco, respira. Se for possível, toma uma aguinha para dar aquele tempo para você pensar em uma nova solução. E aí esse tempinho vai te ajudar bastante
a encontrar uma nova solução para esse conflito que você está vivendo ali na comunicação. E, obviamente, a comunicação pode gerar muitas e muitas soluções novas. Basta a gente estar aberto para percebê-las. Reflexões muito importantes. Ouvir o outro, se posicionar com compreensão, essas perguntas-chave que você mencionou, técnica do feedback e outras para garantir que a mensagem não gere equívoco. São excelentes dicas que têm a ver com a proposta de hoje, que é lidar com conflitos utilizando a comunicação. O que é e como se comunicar de forma efetiva? Bom, primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que efetividade é alcançar o resultado, né? Nós temos um resultado geralmente que queremos com aquilo. Então a efetividade nasce disso, né? Então, alcancei meu objetivo? Então foi efetivo. Ah, mas ficou um fio solto aqui e colar. Então, pera lá. Então reveja quais são os objetivos de uma determinada comunicação. Por exemplo, conversar com um adolescente, né? Quem tem essa oportunidade, obviamente nós já fomos adolescentes, nós sabemos, né, Natália, que adolescente tem um universo meio paralelo ali, né? Eu, como professor de ensino médio e ensino fundamental, eu percebo muitas vezes que eles têm uma linguagem própria, eles têm um jeito de analisar o mundo, e muitas vezes o que acontece com o adulto em relação ao adolescente? Ele observa o adolescente, chama ele de aborrecente, né? Inventa um monte de nomenclaturas pejorativas, ele se coloca numa posição em que ele tem a superioridade por ser adulto e o adolescente é inferior por não ter experiência de vida. Muitas vezes isso acontece. Não é sempre, mas acaba acontecendo muitas vezes. Então a grande questão é que como eu posso chegar a uma efetividade numa comunicação com o adolescente? Primeira coisa, você entendeu o linguajar dele? Você sabe o que significa aquilo para ele? Porque é uma palavra que você enuncia, como, por exemplo, no meu tempo. O que significa no meu tempo para um adolescente? Perceba, um adolescente de 14 anos, o que é no meu tempo? É há 4 anos atrás, quando ele tinha 10? Bom, no meu tempo, eu que tenho 32 anos, é há 15, 20 anos atrás. Então é um lastro de tempo muito maior do que para a vida do adolescente. Então tem coisa que na cabeça dele não vai fazer sentido. E aí, obviamente, vai criar uma diferença ali tão grande, né, e tão conflituosa, que realmente a gente não vai conseguir efetividade, a gente não vai conseguir alcançar nosso objetivo, né? Então, comunicar de forma efetiva é justamente alcançar o nosso objetivo. Eu tenho o objetivo de convencer o meu cliente a comprar determinado produto, né? Então, existem N fatores, né? Então, comunicar de forma efetiva é dar subsídio suficiente e todas as noções necessárias para que o teu cliente opte pelo teu produto e para que ele de fato compre aquele produto. Nós temos que levar em consideração que nem sempre nós vamos ter, né, todas as informações que necessitamos para que aquela pessoa realize uma compra, por exemplo, né? Porque de repente ela não tem dinheiro naquele momento, de repente a prioridade dela é outra e eu não sei dessas informações. Mas quanto mais informações eu tiver, mais efetivo vai ser a minha comunicação. Então, comunicar de forma efetiva é justamente chegar ao objetivo da comunicação. Então, toda vez que a gente for comunicar algo, pense um pouquinho, o que eu quero com essa fala? Porque o que está aparente não necessariamente é aquilo que é o meu objetivo. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta no meu Facebook, por exemplo, sobre o clima, né? Eu pergunto assim, como está o clima hoje? Clima é uma palavra que tem duplo sentido, né? Eu posso estar perguntando do tempo, como as pessoas geralmente acabam entendendo, e posso estar perguntando, por exemplo, do estado de espírito das pessoas. E é possível que as pessoas respondam de forma diferente. E qual pode ser o meu objetivo com uma pergunta dessa? Saber qual é a noção de clima que essas pessoas têm. Então isso acontece muito nas pesquisas, né? Em estudos sociais, né? Em estudos de caso acontece muito isso. São perguntas que são colocadas ali com uma outra finalidade. Mas quem precisa saber disso é quem está enunciando aquilo, né? Quem está colocando a pergunta. Então, necessariamente, a gente precisa ter, né? Principalmente essa preocupação quando somos emissor, né? Existe um emissor, um canal e um receptor na comunicação. Então, o emissor precisa se preocupar. Qual é o meu intuito com essa afirmação, com essa pergunta, com essa comunicação que eu estou fazendo? Da mesma forma que quando eu quero descobrir também qual é o grande objetivo da pessoa ali, por que me impede de perguntar, o que você quer com isso? Né? Qual é o resultado que você espera com essa questão? Então, de fato, comunicar de forma efetiva é justamente entender os objetivos que estão por trás da comunicação.
É isso mesmo, Robson. Informação é a chave e sabemos que toda comunicação também gera expectativas nos interlocutores. Você poderia nos explicar como lidar com as expectativas que são criadas na comunicação? Sim, são criadas muitas expectativas. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é diminuir ao máximo as nossas expectativas. Nós temos que entender o seguinte: o universo que a outra pessoa tem em mente e que a nossa comunicação vai atingir, ele é limitado. Então, eu preciso ser claramente e bem objetivo naquilo que eu estiver dizendo, muitas vezes, para minimizar essas expectativas. Porque, por exemplo, uma fala que tenha duplo sentido, como eu falei anteriormente, ela pode gerar uma inconsistência na minha comunicação a ponto da pessoa não saber exatamente para onde ela está apontando, né? Para onde ela tem que ir, qual tipo de resposta ela tem que dar. E por isso nós precisamos calibrar essas expectativas, né? Se a minha expectativa, por exemplo, é fazer com que o outro resolva uma determinada situação, por exemplo, eu passo uma mensagem para um técnico que vai resolver um problema na minha TV. Eu tenho que dizer para ele o que está acontecendo de fato com a minha TV. Não adianta eu ser vago, falar, por exemplo, que a minha TV está quebrada. Tá, ela tá quebrada fisicamente, ela não funcionou, o que é, né? E da mesma forma, o técnico também, se ele quiser efetividade naquilo, ele também tem que minimizar essas expectativas, minimizar no sentido seguinte: o que de fato o meu cliente quer? Ele quer só a TV funcionando? Ou ele quer mais alguma coisa que não está aparente aqui? Então nós precisamos explicar e diminuir essas expectativas, porque o que provoca essas expectativas são os ruídos da comunicação. Então nós precisamos diminuir ao máximo esses ruídos. E isso vai exigir de nós a fala mais consistente, perguntas, e principalmente não esperar algo que não me foi falado, que não me foi prometido, que não foi combinado. Muitas vezes a gente acredita no subentendido e a gente tem que tomar muito cuidado isso, não só na comunicação, né, mas no geral da vida, porque de fato, quanto mais a gente espera coisas que não foram comunicadas, mais a gente vai se frustrar e mais a nossa efetividade não vai aparecer. Por isso, as expectativas que surjam ali na nossa comunicação, nós precisamos ter clareza. Olha, qual é o meu grande objetivo nisso aqui? Então é A, B e C. Se eu alcancei A e B, então quer dizer que falta somente o C a ser comunicado, a ser entendido. Caso isso não aconteça, nós temos A, B e C ali para serem resolvidos. E em algum momento a gente vai conseguir comunicar A, B e C da melhor forma possível e a gente resolveu esse dilema. E aí, por que criar a expectativa de ter um D, um E e um F? Não. Se eu me direcionei para aquilo, eu preciso contar somente com aquilo que eu comuniquei. Então, essas expectativas, elas fazem com que muitas pessoas acabem pressupondo coisas, acabem entendendo de forma equivocada a comunicação e não só isso, acabem falando de forma não adequada. E lembremos, a grande questão não está em quem recebe, ou seja, no receptor da mensagem. O grande problema sempre está no emissor. O emissor é o grande responsável pela comunicação. Então, a hora que eu falo, a hora que eu comunico, a hora que eu desenho, a hora que eu me expresso, né, a comunicação ela se dá por diversos elementos, eu tenho que tomar todos os cuidados para garantir ao máximo condições do meu receptor entender a mensagem que eu estou enviando. Obviamente não há como garantir 100%, isso tem que ser entendido, mas eu tenho que criar o máximo de possibilidades possíveis para que essas possibilidades não gerem expectativas exageradas. Excelente, Robson. Nós vimos então a importância da troca de informações, de diminuir esses ruídos da comunicação, de ter um objetivo com a comunicação, de forma a sermos mais claros e assertivos. Como você bem disse, a responsabilidade é do emissor. Como então nós podemos agir para criar soluções para a comunicação? Primeira coisa, a gente tem que entender o ambiente no qual eu estou inserido e entender que tipo de comunicação acontece ali. Por exemplo, muitos vão ter essa história aí, já ouvi várias pessoas falando, com o pai ou com a mãe quando era mais novo, quando era criança, não precisava a pessoa falar, não precisava o pai e a mãe falar, só dava aquela olhada assim, eu já entendia que tinha alguma coisa errada ou que eu deveria mudar meu comportamento. Então, nós precisamos entender cada vez mais com
quem eu estou falando, qual é o ambiente no qual eu me localizo, para que eu consiga ferramentas melhores para atuar na comunicação. Quanto mais ferramentas de comunicação eu tiver, mais fácil eu serei compreendido e mais efetivo eu serei, eu conseguirei melhores resultados. Então, muitas vezes, para eu me comunicar com uma determinada pessoa, eu vou ter que achar determinadas saídas. Ah, Robson, mas eu não tenho acesso a outras saídas. Para pensar, se você consegue expressar facilmente, por exemplo, tristeza, alegria, né, enfim, outros sentimentos, como não? Como você não tem outros acessos? O que falta muitas vezes é a gente se preocupar com o outro, né, com o receptor da minha mensagem. Falta às vezes essa preocupação em que eu vá entendê-lo, entender o meu receptor, para que eu consiga compreender melhor qual é o motivo daquela fala, qual é a abordagem necessária. Por exemplo, muitos negócios são fechados no almoço. Por que isso acontece? É justamente porque ali as pessoas estão mais desarmadas, né? Elas estão menos blindadas e por isso elas acabam abrindo mais o seu coração, vamos dizer assim, as suas características, e acabam revelando determinadas coisas que estavam talvez ali escondidinhas numa conversa mais formal, e a informalidade acaba fazendo isso, ela abre precedentes, mas nem sempre nós vamos conseguir essa informalidade toda. Por isso eu preciso do maior número de ferramentas possíveis numa comunicação. Por exemplo, eu mandei e-mail, a pessoa não me responde. Eu mandei um WhatsApp, a pessoa não me responde. Eu mandei áudio, ela não me responde. Quais outras ferramentas eu posso usar ali que ainda me possibilitam a comunicação com essa pessoa, né? Obviamente, em tempos de pandemia, não podemos nos visitar. Mas fora esse tempo, né? Será que uma ligação não vai resolver? Será que, de repente, ir até o domicílio ou ao trabalho da pessoa não vai resolver, dependendo da gravidade do problema? A grande questão é que é muito fácil olhar para os problemas, mas eu indicaria que a gente pensasse na resolução. Quais ferramentas vão nos ajudar a resolver esse problema? Ali aparece a solução. Então, a solução, criar soluções na comunicação envolve enriquecer-se. Por exemplo, enriquecer-se de vocabulário. Porque, por exemplo, você lidar com um ambiente em que as pessoas falam muitas gírias. A primeira coisa que você precisa fazer é entender essas gírias. Seja perguntando para as próprias pessoas envolvidas, ou descobrindo na internet, ou descobrindo com outras pessoas o que significam essas gírias. Porque quanto mais rápido você acessar esse novo vocabulário, mais chances de ser compreendido você vai ter. Então, necessariamente, nós precisamos sempre estar enriquecendo as nossas ferramentas. Então, buscar novas línguas, buscar novos vocabulários, buscar novos entendimentos e novas formas de comunicar. Então, quanto mais eu trabalhar a minha comunicação, eu vou criar mais soluções para ela. Então, por exemplo, toda hora sai uma nova tecnologia, sai um novo aplicativo e tudo mais. Então, nós precisamos angariar mais ferramentas para a nossa comunicação. Quanto mais nós fizermos isso, mais chances de resolver os nossos problemas nós teremos e mais efetivos nós seremos na comunicação. Porque nós vamos saber criar essas soluções. Não existe uma receita mágica que vai solucionar todos os nossos problemas de comunicação e que a partir de hoje a gente vai ser sempre compreendido. Mas a gente precisa minimizar ao máximo a possibilidade de não ser compreendido e aumentar, maximizar tanto que pudermos a nossa efetividade na comunicação. E para isso, criar soluções envolve enriquecimento das nossas ferramentas de comunicação. E nesse tempo é muito importante a gente perceber, por exemplo, as ferramentas práticas, online, tudo mais, mas também as ferramentas internas das nossas emoções para saber lidar com elas. Talvez uma pessoa que lide bem com uma palavra um pouco mais objetiva, tem outra pessoa que talvez não lide tão bem com isso, ela precise de uma explicação um pouco maior. E aí mensurar isso na conversa, mensurar isso no diálogo sempre é importante. Então, por fim, digo que criar soluções na comunicação é enriquecimento, percepção do outro e principalmente estar aberto para novas possibilidades. Muito bom. Observando o tema de hoje, dessa conversa, que é lidando com conflitos através da comunicação, nós percebemos e até mesmo concluímos que o conflito é maior ainda na própria falta da comunicação. Desenvolver, então, uma comunicação efetiva somente ajudará nossas relações interpessoais, né, Robson? Com certeza. As nossas relações podem ser muito melhores caso a gente se preocupe um pouco mais com a comunicação.
Foi um prazer, foi excelente, aprendemos muito. E Robson, você gostaria de deixar suas considerações finais? Com certeza, eu agradeço ao JCI Brasil pela oportunidade de participar desse podcast. Espero que todos aproveitem essas dicas. Anteriormente, elas não são uma receita mágica que resolve todos os nossos problemas, mas eu acredito que a gente tenha isso para melhorar um pouquinho mais a nossa comunicação. Agradeço a você, Natália, pela condução desse trabalho, ao Matheus. Obrigado a todos aí da equipe de marketing da JCI Brasil. Parabéns pelo trabalho e vamos comunicar da melhor forma possível, galera. Vamos sim. É isso aí, pessoal. Acompanhe o podcast JCI Brasil para aprender mais técnicas e habilidades de liderança e de comunicação. Esse foi o podcast da JCI Brasil. Toda terça-feira, um novo conteúdo no seu feed. E no mês de maio serão lançados vários episódios extras sobre a campanha #JCI em Ação. Até o próximo episódio.